Vecna ou Devorador de Mentes, quem manda dentro do mundo invertido? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e com a quinta temporada de Stranger Things chegando, vamos aqui desvendar de vez quem é o grande bicho-papão do mundo invertido, quem realmente manda entre Vecna e o Devorador de Mentes. Antes de eu começar a falar sobre isso, também quero avisar que aqui a gente vai ter uma cobertura extensa sobre essa quinta temporada, parte 1, parte 2, parte final, com muitos vídeos, então já aproveita para ativar o sininho se você gostar desse aqui. Também se quiser um resumão de tudo que aconteceu até a quinta temporada, todos os eventos da primeira até a quarta, tá linkadinho aqui no card. Chega de aviso, vamos lá falar sobre isso. Eu acreditava que a relação do Vecna com o Devorador de Mentes era bem estabelecida na série, mas debatendo lá na oficina e nas redes sociais, eu cheguei à conclusão de que não, ainda tem muita dúvida em relação a isso, então vamos desmistificar. Primeiro de tudo, vamos voltar ao passado de Henry Creel, que é quem acaba se tornando o Vecna, o número 1 dos testes do Dr. Brenner. Uma coisa que não é mostrada na série, mas é mostrada numa peça de Stranger Things canônica, que foi feita pela roteirista de Stranger Things, que está na Broadway e que foi reconhecida pela Netflix e produzida pela Netflix como algo canônico do universo de Stranger Things, ou seja, os acontecimentos dali fazem parte da cronologia oficial do que acontece em Stranger Things. A gente vê que o Henry Creel, antes dele se mudar para Hawkins, ele teve um contato com a chamada Dimensão X, que é o mundo invertido. E neste contato, ele criou certa sensibilidade, adquiriu os seus poderes, e aí desde então ele teve mais proximidade com o mundo invertido, até que muitos anos depois, ele acaba enfrentando a Eleven e ela joga ele lá de novo. Nesse primeiro contato, a peça deixa subentendido que ele foi atraído pra lá pelo Mind Flayer, né? E aí depois ele volta com essas habilidades. Mas o que a gente tem que focar aqui é no momento em que a Eleven joga ele lá. Quando o Henry Creel é lançado pra dentro do mundo invertido, depois de ser derrotado pela Eleven quando ela era bem pequenininha, ele diz que ele achou que ele tinha perdido de vez, que ele estava numa espécie de purgatório, só que depois ele achou uma dimensão completamente nova, com infinitas possibilidades. E eu já adianto pra vocês que quem manda na parada é o Vecna e não o Devorador de Mentes, pelo simples motivo que ele próprio fala que depois de explorar muito aquele mundo, ele acabou encontrando um poder imensurável, um poder extremamente grande, interminável, que daria a ele as peças que ele precisava para conquistar tudo o que ele queria, que é basicamente o fim da humanidade. I found the most extraordinary thing of all. Então, deixar uma coisa aqui bem clara, o Devorador de Mentes, ele tem mais poder do que o Vecna, só que quem manda é o Vecna. Resumindo, o Mind Flayer é o poder supremo que não estava sendo usado e o Vecna é a pessoa que chegou e começou a usar esse poder. E aí a relação é basicamente o que a gente vê na primeira temporada de Loki com aquele que permanece, que é uma variante do Kang, e o Alioth. O Alioth é muito mais poderoso que aquele que permanece, mas foi domado pela inteligência dele. E aqui é a mesma coisa, o Henry Creel, o Vecna, o 001, ele acabou vendo no Mind Flayer uma oportunidade de ter um poder ainda maior do que o que ele já tinha sonhado em ter. E o Mind Flayer, quando ele chega no mundo invertido, ele era basicamente uma essência. Fumaça extremamente poderosa, mas sem um propósito e sem ter também condições de buscar algo além do que tinha no mundo invertido. Essa fumaça meio que conecta tudo nessa consciência de colmeia, ela rege todo o mundo invertido, mas ficaria naquilo. Com o Vecna, o Devorador de Mentes consegue de fato sair do mundo invertido e o Vecna então passa a usar o Devorador de Mentes como o cão raivoso dele para que ele tenha poder para conquistar tudo o que ele queria. Essas são palavras do próprio Henry Creel que estão no episódio 9 da quarta temporada, né, de que lá ele encontrou meios para satisfazer as suas vontades. É um poder muito maior do que o Vecna, mas não tinha propósito nenhum. O Vecna então molda ele à sua vontade, tanto que a forma física do Devorador de Mentes é uma aranha. O Vecna, a gente sabe, né, o Henry Creel, ele era fissurado em aranhas, então ele pega toda aquela fumaça desorganizada, bagunçada e molda ela para ficar naquele formato de aranha. O Devorador de Mentes é a grande entidade do mundo invertido, ele que controla tudo ali. Só que o Vecna chegou lá e com a sua consciência mais elaborada, com uma inteligência maior e uma ambição maior, conseguiu dominar
o Devorador de Mentes, consequentemente também dominando todo o mundo invertido, as criaturas que ali vivem, que são criaturas que são guiadas por essa consciência de colmeia do Devorador de Mentes. Eu acho ela uma relação mais complexa do que é com o Demogorgon. O Demogorgon obedece o que o Vecna manda. Aqui o Vecna, ele dá formato ao Devorador, como a gente tá vendo nessa cena aí. O Devorador fica parado diante do Vecna e não o ataca. Mas eu acho que talvez seja uma relação um pouco mais de quer rir tem que fazer rir, sabe? Um ajudando o outro. O Devorador não tinha condições de ir além do mundo invertido, enquanto o Vecna tinha uma limitação de poder que o Devorador não tem. Então, basicamente, se você juntar os dois, o Devorador consegue expandir o seu limite de ação e o Vecna consegue expandir o seu limite de poder. Se o Henry Creel foi guiado, foi atraído ao mundo invertido, ainda criancinha, pelo próprio Devorador, talvez esse seja um ciclo perfeito que se completa. O Devorador, sabendo que tinha um propósito ainda maior para cumprir, mas que não conseguia de fato fazer isso, não conseguia sair do mundo invertido porque ele não tinha meios para isso, acabou atraindo o Henry Creel para o Henry Creel usá-lo desta forma. O Devorador da forma com que ele quer. Por mais que o Dustin chegue na quarta temporada e fale o Vecna é o general de 5 estrelas do Devorador de Mentes, no episódio 9 da quarta temporada, o próprio Henry Creel fala: eu cheguei lá, encontrei esse poder superior e domei ele para que eu pudesse cumprir os meus objetivos. Então o Henry Creel está usando o Devorador de Mentes para cumprir os objetivos dele, Henry Creel. Talvez o Devorador de Mentes ao mesmo tempo esteja manipulando o Vecna, o que eu acho improvável, mas pode acontecer, para que ele, Devorador, possa consumir os dois mundos, o mundo invertido e o mundo real, e tornar tudo um só. Talvez sim, talvez o Devorador seja a grande ameaça, mas eu acredito que não. Eu acredito que vão se manter nessa do Vecna, porque já deixou bem claro que o Henry Creel chegou lá, controlou o Devorador, passou a ter controle então sobre o mundo invertido, sobre os Demogorgons e sobre tudo que vive ali, e aí ele se tornou essa grande peça, né? Tanto que ele está conectado por todas as raízes de lá, ele que controla todos ali, ele que tem a vontade de todo mundo. Em relação à relação dele com o Will, eu vou trazer mais teorias também, outros vídeos falando sobre isso e sobre outros pontos interessantes de Stranger Things, como o Ed Manson poder voltar como Cass, sobre também a mãe do Mike, da Nancy, possivelmente ser a irmã do Vecna. Eu acho essa bem improvável, mas ainda tem pistas que podem levar a gente a acreditar nisso. E outras grandes teorias que eu vou trazer entre a janela de lançamento do volume 1 e do volume 2 de Stranger Things. Se você gostou desse vídeo, foi o suficiente para você entender, para você chegar à conclusão de que realmente é o Vecna que comanda e não o Devorador, comenta aqui embaixo. Se restou alguma dúvida também comenta, que a gente responde ou em shorts ou em outro vídeo, ou até nos comentários mesmo. Se você gostou, não esquece de ativar o sininho, porque vai ter muita coisa de Stranger Things por aqui. É nóis!